Que a paz de Cristo esteja com todos, amém? Glória a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando com assim diz o Senhor. Amém? Que Deus possa estar usando a minha vida, que eu possa ser um canal para alcançar as vidas, os corações que estão necessitados e aflitos. Deus diz assim: abre a tua boca que eu te encherei. E aqui estou, porque sei que o Espírito Santo habita em mim. E Ele nos guiará em toda a verdade. Então, que o Espírito Santo possa estar falando a vidas, a corações, a pessoas que estão desanimadas, que estão cansadas, que estão sobrecarregadas, de tanto ouvir e não ver a mudança em suas vidas, né? Tem carregado um fardo pesado, pessoas têm trilhado o caminho de uma fé, mas que essa fé tem trazido dor e sofrimento. Você tem ouvido profecias, você tem ouvido que Deus vai mudar, que Deus vai transformar, e nada tem acontecido. Cada vez você está mais cansada, sobrecarregada. Muitas vezes tem vontade de jogar tudo para o alto, né? Mas aí você pensa, para onde eu irei? Para onde eu fugirei do teu espírito? Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer a minha cama no céu, eis que ali tu também estás. Então não tem para onde nós fugir da presença de Deus. Temos que parar e refletir de quem nós temos ouvido, né? Porque Deus não falha, Deus não mente, Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. O homem sim muda. E os homens têm tentado infiltrar palavras na nossa mente como se fosse a verdade. Aquilo que eles acreditam. Daquela forma que eles acreditam. Né? Mas muitas vezes não estão em conformidade daquilo que o nosso Deus quer para nós, para a nossa vida. Você pode dizer para mim, mas irmã, como eu vou saber se você não é mais uma que vem aí falando, né? Como que eu vou ter a certeza? Se você tiver o Espírito Santo de Deus dentro do teu coração, ele vai testificar. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica. E Deus diz assim, sou eu que cumpro a palavra do meu servo e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Então, quando Deus fala, ele cumpre. Amém? Por que eu gosto sempre de falar assim, diz o Senhor? Porque assim diz a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus diz, não existe homem na face da terra. Quando eu digo homem, é homem, mulher, é no geral, não existe nada e ninguém que possa mudar a verdade de Deus. Embora os homens já estão querendo reformular a Bíblia, escrever novamente, mas lá no livro de Apocalipse diz, ai daquele que acrescentar ou tirar alguma palavra do livro dessa lei. Ai daqueles que estão brincando com a palavra de Deus, né? Porque pega a palavra de Deus e fica profetizando. E Deus mandou te dizer, Deus mandou te entregar. E nada acontece, nada muda. Será Deus mesmo? Porque quando Deus fala, ele cumpre, a palavra se cumpre. Amém? E eu estou aqui falando isso, amados, porque eu fui uma pessoa que já me decepcionei muito com os enganos deste mundo, com pessoas. E eu entreguei minha vida para Cristo, eu falei, Senhor, eu quero aprender contigo. Porque Deus, ele nos ensina. Jesus disse que ele ia para o Pai, mas ele deixaria o Consolador, o qual nos guiaria em toda a verdade. Então, se eu estou aqui, é porque o Espírito Santo de Deus me impulsiona
para levar esta palavra para mais vida, para mais corações que também têm sido enganados, desiludidos, né? Que muitas vezes pensam em desistir. Eu digo uma coisa para você, não desista. Nosso Deus está vivo. Ele fala, sabia? E ele quer ter comunhão comigo e com você. E ele não faz exceção de pessoa. Se você tão somente abrir o teu coração e convidar ele para entrar no teu coração, aí não vai ter engano. Porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, o qual vos guiará em toda a verdade. Por isso você tem sido enganado, porque você não tem procurado beber dos mananciais da água viva. Você não tem deixado o Espírito Santo te guiar, te ensinar, porque a ansiedade tem tomado conta do teu coração. E tem pessoas que de tanta ansiedade chegaram até uma depressão. E muitas vezes a pessoa não está no pecado, na prática do pecado, da prostituição, do adultério, né? Ela não permanece, ela tem se afastado da aparência do mal. Mas dentro dela, ela é uma pessoa triste. Ela é uma pessoa que não tem alegria, porque ela não tem a alegria do Senhor, da salvação. Por quê? Porque tem buscado em fontes errada. E Jesus Cristo, Ele é a água viva. Ele quer limpar o nosso coração. Ele é o pão da vida. Ele quer fazer dessa letra viva no teu espírito. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer se revelar a você. Porque você é única. Você é especial para Ele. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Foi para viver uma vida nele. Nós somos o templo de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Aqui no livro de João 16, vai dizer assim, ó, no versículo 7, 16 diz assim: E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glória a Deus! Lá no livro de Oséias 4:6, Deus diz assim, o meu povo foi destruído porque falta o conhecimento. Então, o povo de Deus, ele está falando para o povo de Deus, ele está falando para nós, para a igreja que está sofrendo, a igreja que está fraca, a igreja que está abatida, que está cansada, que está desanimada, que tem ouvido tanta mentira, tantas profecias que provêm muitas vezes do coração do homem, muitas vezes do espírito maligno. E ela tem se decepcionado, mas continua ali porque ela não quer abandonar a sua fé. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele está dentro de você. Você vai encontrar a resposta dentro de você. Que o Espírito Santo, ele fala. Ele é uma pessoa. Ó, ele está dizendo, ó, neles habitarei. Neles quem? Na igreja. E entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus vai habitar dentro de nós, dentro do nosso coração. Então não fica procurando mais Deus nas pessoas, nos templos, nos livros. Procura Deus dentro de você. Deus diz assim, ó, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Clama a Deus com sinceridade, clama a mim que eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Deixa de ser religioso.
Deixa de comer na mão do homem. Deixa de ser preguiçoso. Jesus diz: examinais as Escrituras, porque nela tem o poder de Deus. Examina. Pega um versículo da Bíblia, fala: Senhor, fala comigo. Né? Cristo quer se revelar para o seu povo, para a sua igreja. Mas as pessoas ficam correndo atrás de homens, de seres humanos, e Deus não faz acepção de pessoa. As pessoas são ensinadas a depender de líderes. Nós temos que aprender a depender do Espírito Santo. E quando nós depender do Espírito Santo, ele nos vai guiar em toda a verdade. E daí não vai ter erro. Daí não vai ter engano. Porque é ele que vai revelar o Pai para nós. Então nós precisamos, amados, deixar de ser vagarosos e ir em busca. Tirar mais tempo para buscar a Deus. Se despojar do velho homem, da velha natureza, da velha criatura. Jesus disse que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que todas se fizeram novas. Então temos que deixar o velho homem, temos que deixar o passado. E buscar a Deus, não nos nossos pensamentos, porque jamais nós vamos conhecer a Deus nos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos são tão pequenos, são tão mesquinhos. Deus diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz. Amém? Então, se você é uma pessoa atribulada, se você é uma pessoa depressiva, se você é uma pessoa vazia, se você é uma pessoa triste, se despoja disso tudo. Joga para o alto. Não permita que essas quinquilharias venham dominar o teu ser. Porque se você está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram. Tudo se fez novo. Só que vai depender de você, da tua confissão, daquilo que você vai crer. Se você acreditar no que Deus fala, você vai confessar o que Deus fala, independentemente daquilo que tu sente e daquilo que tu pensa. Porque fé não é sentimento. Fé é crer. Tu for lá no livro de Marcos 11:24, diz assim, ó: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, e se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Quando nós confessamos a palavra de Deus com fé, acreditando, aquilo ali vai acontecer. Porque Deus cumpre sua palavra. Deus diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Também ele diz: a minha palavra não voltará para mim vazia sem fazer aquilo que lhe apraz. Deus fez o homem bom. O homem se corrompeu por causa do pecado. Então na nossa carne habita a velha natureza, que ela sempre vai lutar contra a nossa nova natureza. Mas nós temos que ignorar e crer na palavra, saber que em todas as coisas somos mais do que vencedor. Então deixa para lá quando vem uma palavra, um pensamento negativo. Quando o inimigo das nossas almas usa de pessoas para vir dizer: ah, isso não vai dar certo. Ah, mas não é bem assim. Você não precisa se justificar para ninguém. Né? Você tem que confiar e dizer: eu sei em quem eu tenho crido. O meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. E Ele proverá aquilo que eu preciso. Ele proverá aquilo que eu necessito. Amados, nós viemos neste mundo nus,
quando nós saímos do ventre da nossa mãe. E as pessoas se preocupam tanto com a aparência, né? Sendo que a aparência, ela vai deteriorar. Essa nossa carne, ela vai virar pó. Do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. E o nosso espírito? Não adianta nós ficar aqui acumulando coisas que vão ficar aqui nesse mundo. Nós temos que acumular tesouros no céu, que lá a ferrugem não rói, né? Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas a nossa carne, a tendência do homem é o contrário, é buscar as coisas que nós vemos aqui na terra. Nós queremos ter, nós queremos ser, nós queremos fazer. Enquanto nós queremos isso, Deus não pode fazer. Porque aí nós estamos lutando com nossas forças. Não estamos deixando Deus agir. Por isso que muitas vezes a gente vai lá no fundo do poço. Deus permite situações adversas chegar na vida da gente, para que a gente venha a ser quebrantado e reconhecer que é só Deus na nossa vida. Precisa? Não, Deus não quer isso. Só que quando o homem tem tudo, ele não consegue enxergar a grandeza de Deus. Então, por isso que Deus diz que ele abate a soberba, né? E a pessoa vai para o deserto, a pessoa vai para o vale, para quebrar orgulho, para quebrar a soberba, para descer na olaria de Deus, para ser moldado, né? Para nós ter o caráter de Cristo. Aí sim, nós vamos nascer de novo. Porque daí nós vamos depender daquele que diz, vou ler de novo: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Porque vós sois o templo de Deus vivente. Amém? Vós sois o templo de Deus vivente. Somos o transporte de Deus. Que maravilha, né? É difícil para nossa mente humana, natural. Compreender que um Deus tão grande, o Criador do universo, vem morar dentro de mim, de você. É loucura para a mente natural. Por isso que Deus diz, né? Que as coisas de Deus são loucura para o homem natural. Mas ele escolheu as coisas loucas para confundir a sábia. Então, nós somos loucos, loucos por amor a Cristo, aquele, o único, que deu a sua vida por mim e por você naquela cruz do Calvário. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço da nossa redenção. Ele foi voluntariamente até aquela cruz, sem pecado. Ele era inocente, mas ele veio pagar com a sua vida para que hoje eu e você possamos ter vida nele. Esse evangelho custou o sangue do nosso Jesus Cristo, custou o sangue dos discípulos e de muitas outras pessoas. E hoje ele está sendo banalizado por muitas pessoas. São poucos aqueles que levam a sério. Mas Jesus disse: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Eu acredito assim que os escolhidos somos nós, que se fazemos quando nós negamos a nossa vontade, os nossos desejos, e deixamos de agradar a nossa carne para agradar o nosso Deus. Aí Deus se compraz em nós. E aí Ele vai nos lapidando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos transformando como Ele quer. Então, que o Espírito Santo de Deus possa estar te alcançando aí agora, onde você estiver, abrindo os teus olhos espirituais, entrando lá dentro da tua alma, arrancando
essa tristeza que está lá no fundo do teu coração, esse vazio, essa angústia. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. A palavra de Deus penetra aí agora, onde você está, quebrando barreira, derrubando muralha, derrubando as cadeias que Satanás tem construído na tua mente e no teu pensamento. Pois ele nos deu o poder, a autoridade para pisar na serpente, nos escorpiões, e nada, absolutamente nada, nos causará dano. Seja quebrado todas as cadeias que têm lutado contra a tua vida, tua família, tua casa. E que o Espírito Santo de Deus possa abrir os teus olhos e convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E que você possa ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar em toda a verdade. Confia nele, ele tudo fará. Se renda a Cristo nesse dia. Não deixe para amanhã. Pede para ele entrar dentro de você e ver aquilo que está desagradando ele. Ele tem o poder e a capacidade de mudar a nossa vida. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas ele sabe. Ele sabe como fazer, como falar, como agir. E eu tenho certeza que muitas vidas vão se render ao Senhor quando ouvir essa palavra. Porque essa é uma palavra de fé. É uma palavra na qual o Espírito Santo está trazendo para mim e para você nesse dia. Então ouça, não endureça o teu coração. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Deus possa estar completando a obra que Ele já começou na tua vida, na tua casa, na tua família. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus que enriquece e que não acrescenta dores, seja na tua vida, na tua casa, na tua família, aonde tu for, ser tu uma bênção. Amém? Graças a Deus.